Bressan, cara, obrigado por me atender, bom te ver. Eu quero saber onde é que tu tá agora, porque a liga tá rolando. Onde é que tu tá nesse momento? É mesmo prazer aí estar falando contigo, né? Tudo certo. Nesse momento estou em Los Angeles, né? A gente tem jogo amanhã, no sábado, né? Contra o Los Angeles Galaxy daqui. Então estou no hotel, a gente treinou pela manhã, chegou ontem aqui, estava em Dallas, né? E a gente fez a viagem, agora estou na concentração aqui, que amanhã a gente tem uma partida. Tu pegou um período um pouquinho antes da pandemia, a pandemia. Hoje tu e a tua família já estão plenamente adaptados, não nativo, né, pelo inglês, mas vocês já estão adaptados a Dallas, ao Texas. Como é que tu descreve a tua experiência aí nos Estados Unidos? Sim, bastante, Jeremias. Na verdade, sim, esse é o meu terceiro ano já que eu estou fechando aqui, né? Então já tive aí a oportunidade de passar por muitas situações. É claro que é uma cultura diferente dentro do lado profissional e do lado pessoal também, né? Eu vim junto com a minha esposa na época, então isso foi uma coisa que me ajudou muito. Ela já falava inglês, eu era zero, né? Então eu fui aprendendo, ela me ajudou bastante no início também nessa questão. O Texas foi mais fácil para acostumar, porque o pessoal fala muito espanhol na região, né, em Dallas. Ele faz fronteira com o México, então isso me facilitou por ter jogado no Uruguai, eu já consigo enrolar um pouco o espanhol. E aí comecei a fazer aula em inglês e tudo, e hoje com certeza eu e minha esposa, tenho uma filha que é texana, né, que nasceu em Dallas, então eu acho que por mais que eu esteja há pouco tempo aqui, já faz parte da minha vida completamente, porque para sempre vai ser um lugar muito que eu vou lembrar pelo grande momento da minha vida, que foi o nascimento da minha filha, né? Eu não sabia que ela tinha nascido aí. A gente estava falando antes, eu não liguei uma coisa na outra. Eu nunca fui aí, tá? Uhum. Em nenhum lugar dos Estados Unidos, e muito menos ao Texas em específico. Mas eu já escutei muita gente falar que tem um paralelo entre Texas e o Rio Grande do Sul, pela cultura da agronomia. Tu percebe alguma coisa? Isso daqui a pouco facilitou para ti, para tua esposa na adaptação ou nada a ver? Cara, tem um tema, acho que é um pouco similar, sim, é pela questão da nossa tradição do Rio Grande do Sul ser muito forte. Eles têm isso aqui também no Texas, né? Talvez eles sejam bem apegados. Não sei se os outros estados são assim, mas eu sinto que o texano eles têm um orgulho muito grande de ser texano. E a gente, como gaúcho no Rio Grande do Sul, mesma coisa, né? A gente tem um orgulho, a gente abre o peito para falar que a gente é gaúcho. Então isso é uma coisa que eu sinto deles, que com certeza eu acho que acaba facilitando, ajudando, porque é uma coisa que eu sinto e eu vejo também nas pessoas que nasceram no estado também, e algo muito familiar para mim. E eu acho que sim, acho que a gente tem essa questão. Eles são muito corretos aqui no Texas, né? Eu acho que o país em si, mas é um povo muito correto do que eu senti, assim, e que todo mundo me recebeu muito bem dentro do clube, as pessoas também. Eu tive a oportunidade agora de ter contato com pessoas de todo lugar do mundo, diversas culturas, né? Porque dentro do nosso vestiário a gente tem colombiano, joguei com o cara da Suíça, República Tcheca, Honduras, Argentina, então a gente tem uma troca legal e foi uma coisa que acho que abriu a minha cabeça assim para o lado profissional e pessoal também. Pois eu vou dar uma variada também aqui no layout, e tu não te assusta, se por um acaso eu sair, eu vou estar aqui ainda, tá? Tá certo. Falando do clube especificamente, tu teve a experiência de passar pelo Juventude, pelo Grêmio, foi para o Uruguai. Quando tu chegou no Dallas, qual foi a tua primeira reação ao ver a estrutura do clube e as pessoas do clube? Cara, se tratando de estrutura, assim, me surpreendeu pelo lado positivo, né? Uhum. Antes de vir, na verdade, eu troquei bastante ideia na época, o Marquinhos Pedroso jogou no Grêmio, lateral esquerdo, que era do Figueirense. Ele Lembro. estava aqui quando eu cheguei. Então foi o primeiro cara que, assim, eu troquei uma ideia, ele falou, cara, vem de olho fechado, que a estrutura é bacana e tudo. Quando eu cheguei, não foi por menos, né? Na verdade, assim, a liga é uma liga que está crescendo muito. E eu sempre falo isso, assim, eu tinha um preconceito antes de vir para os Estados Unidos, né? A gente Uhum. pensa, pô, os Estados Unidos é o país do futebol americano, do basquete, do Sim. beisebol. Os caras não dão importância pro futebol. Mas depois de 3 anos aqui, cara, posso te confirmar, assim, do que eu sinto, que eu vivi, o que eu vejo é completamente diferente, né? Os caras, eles estão se organizando de uma maneira, assim, onde que todos os clubes... E eu tenho a oportunidade, tipo, agora eu vim aqui para Los Angeles e eu posso ver a estrutura do Galaxy aqui também é fenomenal. E o Dallas tem uma particularidade na liga porque é um clube formador, né? Um clube que aposta muito na base. Então, tem um treinamento nosso lá em Dallas é espetacular. Tem mais de 20 campos de treinamento.
gurizada de 8, 5, 6 anos treina perto da gente ali. E, enfim, e o Dallas, ano passado, acho que vendeu 2, 3 jogadores, um para Roma, um para o Veneza, agora na Itália, outro foi jogar em Portugal. Então, é um lugar que está crescendo, né? A gente tem... eu entendo também a gente, como brasileiro, na nossa concepção, a gente não é o inventor do futebol, mas eu acho que foi quem aprimorou o futebol, né? Mais rápido, mais cedo. E eu entendo, às vezes, a gente tem um certo preconceito com a Liga Norte-Americana, mas o que eu estou vivendo, que eu posso dizer, é que aqui as coisas estão crescendo, estão evoluindo de certa forma, assim, que eu vejo um futuro brilhante para a Liga. E poder fazer parte disso, para mim, está sendo espetacular também. Hoje tu tem contrato com o Dallas até quando? Eu vim para cá, eu fechei agora meus 3 anos, a gente tem a possibilidade em dezembro de renovar mais 2 anos, né? Uhum. Aqui é um pouco diferente, a gente não tem aquela questão da Lei Pelé, com 6 meses tu poder negociar com outras ligas. Na verdade, o jogador, quando vem para a MLS, ele é um jogador da liga, da MLS, sabe? Então, assim, a gente já tem até dezembro, acaba a nossa competição, o clube pode optar pelos 2 anos, ou outro clube pode fazer opção também. Então, o meu desejo, minha vontade é ficar aqui, porque eu estou muito bem adaptado, minha esposa está adaptada, minha filha está adaptada, e fui muito bem recebido, como eu te falei, né, Jeremias? Me sinto em casa ali dentro do clube, aprendi a falar inglês, arranhado, mas já consigo falar bem no vestiário, então é uma coisa assim que também pro lado pessoal está me fazendo crescer muito, então meu desejo é poder permanecer. Quando a gente, um pouquinho antes ali, quando tu falou da estrutura, e eu tive a oportunidade de falar com o Zanota, que está aí, passou pelo Grêmio, está aí, o André Zanota, né? Uhum. Que foi executivo aqui, e aí ele também atua como executivo. Ele me contou do trabalho de base do Dallas, e o próprio João Paulo, ex-Inter, que está aí, também referiu que o Dallas vendeu 2 jogadores para a Europa, ou seja, a Major League Soccer não é mais uma liga só que compra, ela também vende, né? Vende. Teve o cara canadense que foi para o Bayern de Munique, né? Isso. Então, esse histórico está aumentando. Mas eu queria que detalhasse um pouquinho mais assim sobre a estrutura de vocês no dia a dia. Tem os campos para os guris, mas a estrutura de vocês, assim, tu olhando, é uma academia com muita quantidade ou com equipamentos que são de um nível que tu não tinha visto? Se tu pudesse dar assim, uma especificada maior assim, no que é a estrutura do time da MLS. Na verdade, sim, Jeremias, o que eu vou te falar? Eu passei pelo Flamengo e o Grêmio e o Juventude no Brasil, né? Cara, o Grêmio tem uma estrutura espetacular também, né? Que te dá de tudo. Eu peguei tempos ali dentro do Grêmio e até hoje se mantém assim com o Romildo, com a gestão dele de salário em dia. Então, isso não posso dizer que o Grêmio está para trás, né? Eu digo na questão, como eu te falei, talvez a gente tenha um preconceito, a gente enxerga a Liga Norte-Americana um pouco diferente. A estrutura é a mesma de um time de alto nível do Brasil, porém, na minha concepção e podendo viver aqui, é claro que o americano ele é melhor, e nessa questão eu vejo que a questão da estrutura, eles tentam cada vez mais aprimorar a questão de estádios. A gente ainda vê alguns estádios onde se joga o futebol americano, né, nos lugares onde a gente joga, mas dentro da liga todos os times, né? Isso, mas todos os times que estão entrando na liga nova em um certo tempo tem que construir um estádio novo propriamente no futebol. Sendo treinamentos que eu fui conhecer também todos até hoje que eu fui treinar dos times da liga também, com toda a questão de preparação física, fisioterapia, médica, campos, tudo do bom e do melhor. Mas eu acho que a cultura é isso para mim, esse é o ponto diferente, Jeremias, que eu vejo assim, a questão de se plantar uma ideia diferente. Eu acho que aqui é mais fácil do que no Brasil, pelo imediatismo que a gente vive no Brasil, né, Jeremias? A gente tem talvez a estrutura dos maiores grandes clubes aí, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro. A gente tem grandes estruturas, mas eu acho que assim, propriamente se falando dentro do campo, do jogo, estilo de jogo, aqui eu vejo talvez uma paciência um pouco maior, né, com as pessoas, com os profissionais, para poder executar certas coisas que dentro do Brasil hoje são difíceis. É um sistema de jogo, uma forma de se jogar, o jogo posicional, que é tanto falado no Brasil hoje, e que é bonito de se ver. Eu acho que hoje tem muita gente que não vai mais parar para assistir jogo de futebol por time jogando por uma bola, mas infelizmente no Brasil a gente joga pelo resultado. Eu entendo o treinador que tem essa estratégia, porque ele praticamente dentro do Brasil acho que se joga por permanecer no cargo, né? Pelo medo de perder o emprego. E aqui não, aqui eles dão toda a estrutura que a gente tem no Brasil,
e mais eu acho que esse aporte de poder se implementar uma ideia de uma forma de jogo, tentar se assemelhar ao que o europeu vem fazendo, o que é tão bem comentado. Eu acho que aqui, hoje, se tu for parar para assistir um jogo da Liga, tem muitas equipes com conceitos interessantes de jogo que Sim. hoje é difícil, às vezes, assistir no Brasil tantas equipes terem por essa questão da cultura, eu acho. Quando a gente fala de MLS, a gente vê muito preconceito pela Liga. Um preconceito que está diminuindo, mas ele ainda existe. Mas também algumas diferenças de mercado. Tu próprio referiu, né? O jogador é da Liga. Quando tu chegou aí, como é que foi para tu te adaptar, para tu te ambientar com essas diferenças, né? De que são conferências, não é pontos corridos, tem um pós-temporada que vem dos outros esportes americanos. Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção, assim? Bom, eu não sei, pode até ter visto NBA, NFL, né? Pode ter um pouquinho de cultura assim, de esporte americano, mas na prática, o que mais diferente te chamou a atenção quando tu chegou e disse, vou ter que ler bastante para entender isso aqui? Cara, tem bastante coisas diferentes, né, Jeremias? Mas com certeza, para mim, a número 1, que é o que não tinha passado nos últimos 2 anos, então a gente está passando nesse ano, que os últimos 2 anos a gente acabou perdendo na semifinal, e esse ano a gente não veio bem na competição, e a questão do rebaixamento, né? Não isso tem, né? de não ter o rebaixamento, e a gente não vai classificar para os playoffs, mas não vai cair. Então isso é uma coisa um pouco diferente, porque no Brasil... né? É diferente, não pode dizer. Eu não sei se é bom, se é melhor ou pior, porque eu acho que são formas diferentes de se enxergar o esporte, né? O que eu posso dizer é que eu vivi por 25 anos aí, no Rio Grande do Sul, Gauchão, no Juventude Série D, jogar pela Copinha para poder classificar para uma Série D para não deixar o time sem série, e aqui isso não acontece, né? Eu acho que essa é a grande diferença que existe para a gente, né, Jeremias? Conseguir se adaptar nessa questão, e eu estou passando isso por esse ano, de não classificar para os playoffs, de ter 5, 6 jogos para jogar e de tu não ter, talvez, uma ambição dentro da competição mais, né? Tu não tem um objetivo claro ali, muito né? claro, exato. Tu não classifica, mas tu não cai, então tu não tem uma coisa assim palpável. É palpável, de tu olhar e, eu quero chegar ali. Entende? Claro, no início da competição se tem, mas agora, nesse momento, não se tem. Então, isso eu acho que meio que instiga o cara também a tentar olhar para si mesmo, tentar mudar um pouco a visão que a gente vive no Brasil, que, e sendo bem sincero, na minha opinião, eu prefiro no Brasil. Acho que, não sei se é porque eu cresci, assim, se eu estou adaptado assim, a minha vida foi assim, mas eu acho que pela questão da nossa competição, né? A questão da competição, que nem tu falou, tu tem um norte, tu tem um objetivo, isso, na minha concepção, faz com que tenha mais sentido o jogo em si, porque a gente joga futebol, a gente faz um esporte, é claro que tem 1000 coisas atrás do esporte que fazem bem para a sociedade, mas a gente no alto nível é a competição, dentro de si, de ser melhor, de querer ganhar, de bater o oponente, de chegar em algum objetivo. Então, isso é uma coisa que eu estou passando esse ano, tendo que me adaptar, até pela questão, acho que esse ano as coisas não andaram muito assim pelas mudanças que a gente teve na nossa equipe, né? E a nossa equipe é bastante jovem também, mas, como eu te falei, estou aprendendo também uma outra cultura, e dentro disso também, né? Tentando me adaptar o melhor possível. Hoje eu vi até que saiu uma notícia aqui na Gaúcha ZH que o Mejolaro conseguiu uma sequência como titular, né? O time de vocês passou por muitas mudanças, tem muitos jovens, vieram muitos reforços. Eu queria entender, assim, se tu puder me ajudar a compreender. Até porque o Dallas tem, a gente já falou aqui, né, formação, como alguns outros clubes estão começando até agora, o Dallas arrancou um pouquinho antes. Sim. Né? Exato, na verdade, sim, hoje o camisa 9 da seleção, considerado titular hoje da seleção americana, é o nosso centroavante, tem 18 anos, o Ricardo Pepe. O pessoal já comenta que pode ir para o Bayern, pode ir para grandes clubes da Europa. Isso já para te dar mais ou menos só para te ter uma noção do que é realmente a academia, a Academy, que eles falam aqui, né? Do FC Dallas, né? Nosso time, acho que grande parte, eu vou te falar assim, 50% não tem mais de 23 anos dentro da nossa equipe. Então, é muito jogador que veio da base. Quando eu cheguei também já jogava. E que nem eu te falei, isso para mim, na minha concepção, isso não é o fato da gente não ter classificado, para deixar bem claro, tá, Jeremias? Até porque nos outros anos nossa equipe sempre foi muito jovem também, e a gente chegou na semifinal. Acho que essa questão, quando tu chega e traz jogadores estrangeiros, talvez dentro da liga, tem um tempo de adaptação.
Então, e como a gente tem, normalmente dentro das equipes, você tem de 8 a 10 jogadores internacionais que tu pode ter dentro do roster, né, dentro da equipe. Então, isso eu acho que leva um tempo para se adaptar, daqui a pouco 6 meses, mas isso é uma coisa que aqui, dentro da MLS, é normal. É normal de se ter essa questão de adaptação. A gente não tem. É claro que a gente está aqui, a gente tem a pressão por ganhar do presidente, do clube, mas também eles entendem também que existe um processo para os jogadores que estão chegando para poder se adaptar, para melhorar, para, quem sabe, o ano que vem a gente entrar mais encorpado, os jogadores entendem. Mas a gente tem muitos jogadores jovens, muitos jogadores jogaram o Mundial Sub-20 pelos Estados Unidos 2 anos atrás, 3, 4 jogadores que já foram convocados para a seleção americana. O Felipe teve a oportunidade de estar jogando, ele chegou ano passado com a gente aqui, na época o Thiago Santos estava aqui também, né? E acabou saindo agora no início do ano, então foi um cara também que me ajudou bastante, eu pude ajudar ele bastante também por aqui, um cara que fiz uma grande amizade. E só para deixar também aí a oportunidade, dizer que estou muito feliz de ver ele muito bem no Grêmio também, né? Mas é um clube aqui que prioriza muito, sim, a formação de atleta, que é muito tradicional dentro da liga, que desde que começou a liga hoje tem 26 anos, né, MLS, e o Dallas desde o primeiro ano já estava dentro dela. Os donos são donos também do Kansas Chiefs, da NFL. Os familiares deles é um dos caras que meio que não inventou, mas estava no meio do Super Bowl, da MLS também, na fundação. Então é um clube muito tradicional aqui. E é isso, eu acho que é o meu terceiro ano que eu te falei, Jeremias, eu estou aprendendo bastante. E é um clube que com certeza cada vez mais vai se ouvir falar, porque saiu um jogador ano passado para Roma, que está lá. Que nem eu te falei agora, o Ricardo Pepe provavelmente na janela aí de inverno da Europa deve sair também pela projeção que ele tem. E mais ou menos é isso. O clube onde eu jogo, outros clubes aqui da MLS também daqui a pouco vão ser diferentes. Existem clubes que não tem muitos jogadores da base jogando, mas o FC Dallas hoje ele é muito reconhecido dentro da liga e do país pela formação de atletas. Bom, se o Thiago te ajudou quando tu chegou, eu imagino que ele tenha pedido referência para ti, de Porto Alegre e do Grêmio, né? E pelo que eu soube, foi tudo muito rápido, né? Começou a conversar num dia de manhã e naquele dia de noite já meio que estava encaminhado. Ele te ligou ou deu tempo de conversar por WhatsApp? Não, a gente conversou no clube mesmo, foi muito rápido mesmo, como tu falou, Jeremias. A gente estava recém para começar até a competição aqui, né? Acho que faltavam 10 dias, e em questão de dias ele acabou acertando com o Grêmio, quando ele perguntou sobre as melhores opções possíveis, né, Jeremias? É um clube que torcida, estádio, tradição, e ele já conhecia jogar contra, e já me dizia que tinha vontade de jogar no Grêmio também algum dia, e deu ao caso que foi uma proposta para ele que foi interessante, e eu fiquei muito feliz. Eu sabia da qualidade do Thiago também, Jeremias, e da importância dele dentro de uma equipe, né? Para a gente faz muita falta. É um cara que é difícil de se achar, a força, a explosão que ele tem na marcação no meio-campo hoje, com a intensidade que se joga, faz muita diferença. E não é à toa que quando chegou na equipe do Grêmio ele se encaixou muito bem já, né? Na época, acho que era com o Thiago Nunes até, e depois com o Felipão. Ele teve uma lesão, agora retornou. E com o Wagner Mancini já jogou também agora quando a equipe do Juventude acabaram ganhando. Então é um cara que, na minha concepção, aí vai ajudar e está ajudando e vai ajudar ainda muito mais a equipe do Grêmio, né? E se Deus quiser, permanecer na Série A. Pô, mas tá sabendo direitinho, porque veio o Thiago, esse é o Thiago, veio o Filipão, tá conseguindo acompanhar, tá sofrendo muito, Bressan. Cara, sim, então, mas eu tô com uma expectativa boa, Jeremias. Eu acho que claro que a gente fica triste pela situação do clube, né? Porque ninguém quer ver o clube passar por um ano como esse, mas eu tento olhar o copo meio cheio, que nem como se diz, né? Eu acho que agora é um momento que com a chegada do Wagner, não que o Felipão fosse o problema, mas a gente tem a cultura, como eu te falei, no Brasil, dessa troca de treinadores, e o lado positivo disso é que acaba zerando tudo, todo mundo vê oportunidade para jogar, meio que traz um ânimo novo para jogadores que não estavam jogando, e a gente já viu no jogo contra o Juventude uma equipe com mais intensidade, uma equipe com mais tranquilidade até, mesmo com a volta do torcedor, empurrando o Grêmio, foi importante. Eu acho que também
vai casar muito bem, né? Essa volta do público com o Grêmio podendo jogar. Acho que o time precisa muito do apoio do torcedor, e o torcedor fez isso no jogo contra o Juventude. Então eu vejo um futuro aí muito bom dentro da competição para o Grêmio, para escapar logo dessa zona, sair de uma vez disso, para não poder pensar em 2022 com mais tranquilidade e retomar o caminho das vitórias e dos títulos. Eu estou muito curioso, Bressan, porque tem fuso horário daqui para ir, e certamente tu está viajando, então os Estados Unidos é grande, daqui a pouco tu viaja, como agora tu saiu de Dallas e tá onde tu tá, o fuso é maior. Como é que tu tá fazendo para ver o jogo do Grêmio? Porque com todos os detalhes que tu deu, tu tá vendo os jogos do Grêmio. Como é que tu tá fazendo para ver o jogo do Grêmio? Não, na verdade, sinceramente, Jeremias, a Juventude e o Grêmio acompanham todo o jogo, cara. Eu não perco um jogo se eu posso, assim, claro, se eu tô jogando, não vou assistir. Mas em casa acaba casando legal, porque a minha filha, ela dorme normalmente no horário de Dallas, mais ou menos umas 7h30. Então, às vezes é 9h30 da noite, é bem a hora que começa o jogo, né? Para poder assistir numa quarta-feira. No domingo ela já assiste comigo também, já está batendo uma bola, então ela já está entendendo que o futebol está presente dentro de casa e fora de casa. E eu procuro tentar olhar, porque tenho muitos amigos, né, Jeremias? Foi muito tempo, eu passei muito tempo dentro do Grêmio, então não é só com a questão dos jogadores, mas principalmente a questão do staff do Grêmio ali, rouparia, massagista, a maioria segue dentro do clube. Então eu me coloco no lugar, entendo o momento e sei o quanto esse pessoal aí que não aparece, o quanto sofre também junto com os jogadores, que muitos são meus amigos também. Então é uma forma de tentar acompanhar, de passar uma positividade para ver se essas coisas podem mudar e vão mudar, eu acho que já está mudando. Para ir joga na segunda-feira, eu acho, o próximo jogo, então para que possa sair de uma vez aí dessa zona aí para dar uma tranquilidade para os jogadores, para a comissão, para a torcida, para todo mundo, né? Tu mantém contato com o Thiago, com algum outro cara do elenco daqui de agora? Cara, o Thiago faz um tempo que eu não falo, mas falava com ele também quando estava no Grêmio. Às vezes já falei com o Jeromel, o Kahneman. Quando eu vim para cá, teve um casamento do Ramiro, então acabei encontrando muita gente também do Grêmio, como eu te falei, do staff. Na época, o pessoal da assessoria, que era o JP, que acabou saindo. Mas tinha o Rogerinho, que hoje também saiu, que está lá em Dubai com o Ramiro. Mas eu tento manter o contato. É claro que a gente perde um pouquinho, assim, mas claro que sempre que a gente se vê, a gente teve um grupo muito, muito interessante, né, Jeremias, ali, que passou por situações adversas e depois conseguiu dar a volta por cima e sair campeão. Então, é um grupo que eu guardo com muito carinho, um clube que eu guardo com muito carinho e por isso que eu sigo acompanhando mesmo de longe, né? E como é que tem sido a relação dos gremistas contigo nas redes sociais? Não é um termômetro muito adequado às redes sociais, mas até por conta da pandemia, assim, quando tu posta alguma coisa, eles te seguem, tu percebe que ainda tem uma galera engajada com o teu trampo, mesmo tu estando nos Estados Unidos? Cara, eu sempre tive uma relação muito boa com a torcida do Grêmio. É claro que eu também eu não tenho problema de falar, eu sei da forma que acabou sendo meu último jogo pelo Grêmio, mas o que eu costumo sempre lembrar as coisas boas que eu passei, que isso foram momentos fantásticos que eu tive, Jeremias. Então eu sempre tenho uma troca muito boa com o torcedor gremista. Tenho também pessoas que talvez não tenham gostado do meu trabalho e eu aceito isso, e como tudo que a gente faz na vida, também manter pessoas que gostam ou não. O importante, eu acho que é isso que eu te falei, eu fico com carinho, fico com o desejo de ver o clube sempre no melhor lugar possível, pelas pessoas que lá trabalham, pela forma que o torcedor também dentro do estádio sempre se portou. Então é uma troca muito muito boa para mim, assim, eu não tenho problema nenhum e que nem como eu te falei, acompanho o Grêmio, acompanho o Juventude, porque são dois times que realmente têm no meu coração. Eu nasci juventudista desde criança e a vida acabou me fazendo também torcer para o Grêmio, sabendo que isso é meio difícil lá em Caxias, ou torce para o Juventude ou para o Grêmio, mas o meu coração é dividido pelos dois, o Juventude pela minha história, por abrir os caminhos para o futebol, por ter assistido lá a Série A e ser o clube que me formou como pessoa, cidadão, atleta, e o Grêmio pela oportunidade de poder jogar uma Série A, jogar uma Libertadores, ser campeão, momentos ímpares da minha vida. Então, assim, eu tenho uma troca, uma sintonia e um carinho muito grande para a torcida do Grêmio e entendo tudo que possa chegar até mim e, como eu te falei, torço muito pelo clube. Eu me lembro de te entrevistar lá na Argentina depois do jogo contra o Lanús. Te lembra que tinha um corredor ali na saída do estádio, tinha um corredor aberto. Aham. E aí tu parou assim, eu te entrevistei, isso, sei lá, 1h e pouco da manhã já.
Sim. E aí, uma das frases que tu disse assim, se eu morrer agora, eu já morro feliz. Exato. E eu me lembro que tu contou a tua história de começar na juventude, de persistir, de ir, de crescer e tal. E naquele jogo lá contra o Lanús, uma atuação do time inteiro, e tu entrou numa fogueira, que era na Argentina, e foi bem. Eu estou fazendo esse preâmbulo para te perguntar se hoje já é de boa para ti falar sobre o último jogo do Grêmio, pelo Grêmio? Tu já consegue falar de boa, assim, tranquilo, na boa? Já assimilou tudo que passou? Tu entende? Como é que é a relação de viver aquela emoção toda de 2017 e de sair de um lugar que é tão marcante para ti da maneira como tu saía? Cara, com certeza. Hoje, com certeza, para mim é muito tranquilo de falar, Jeremias. É claro que na época foi difícil por inúmeros fatores, mas foi uma coisa que me fez crescer muito, que me abriu portas. E também já falei, eu dei entrevistas depois, assim, a gente não tem controle de tudo na nossa vida, né, Jeremias? Eu acho que o que cabe a gente é se preparar, fazer o nosso melhor, se dedicar ao máximo 100% e, claro, dar um jeito dessas coisas conseguirem. Mas, infelizmente, há coisas no processo, no nosso caminho, que não vão acontecer. E o importante, eu acho, é a gente extrair aquilo que é bom e o ruim a gente tenta deixar de lado. E eu acho que hoje, com certeza, para mim é muito tranquilo de falar, até porque, que nem tu falou, cara, aquilo que eu passei em 2017 lá no Lanús, cara, aquela sensação também ela permanece em mim. E a de 2018 também permanece em mim, porque isso faz parte da minha carreira, da minha vida como pessoa e profissional. Mas eu acho que, obviamente, depois um pouquinho mais velho, e agora pai de família, e o nascimento da minha filha, eu acho que isso mudou muito também a minha perspectiva em relação a isso, né? Existem coisas na nossa vida que a gente não consegue entender o porquê no momento, mas, enfim, depois de um tempo vai passar e as coisas vão acontecer e talvez tu vai entender. Hoje, se eu tivesse que trocar, Jeremias, obviamente que eu não gostaria que aquilo tivesse acontecido pelo grupo do Grêmio, pela torcida do Grêmio, por mim, pelo objetivo que a gente tinha naquele ano, porque eu gostaria de ter sido bicampeão da Libertadores, se eu pudesse. Mas não aconteceu. Mas eu entendo também que esse processo me fez abrir outras portas na minha vida que eu jamais abriria a mão hoje, que é da minha esposa e minha filha. Minha filha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida aconteceu depois daquilo. Então isso me fez abrir os olhos que eu jamais abriria a mão da minha filha hoje. Se eu tivesse que sofrer o que eu sofri, acontecer o que acontecesse, cara, eu jamais gostaria de ter outra pessoa ao meu lado se não fosse ela. Então, isso que me fez, acho que, abrir os olhos e hoje, com certeza, para falar sobre aquele jogo contra o River Plate, para mim, hoje, com certeza, eu consigo falar de uma forma diferente do que eu falava na época, até porque naquele momento a gente estava no olho do furacão e a gente entende, e eu entendo que o futebol, principalmente no nosso país, é o assunto no país mais forte, talvez, que se comente hoje, junto com a política, né, também, que é uma coisa que também estão caminhando juntas, mas é uma coisa que de lá, quando eu tinha, talvez 7 anos não, mas quando eu decidi ser profissional com 15, 16, eu entendia que isso ia acontecer, que iam ter momentos bons, momentos ruins, e a vida da gente é assim, Jeremias, eu passei pelos momentos bons e ruins, e entendo, talvez não o porquê ter acontecido, mas também entendo a forma que aconteceu, para eu estar hoje onde eu estou, com a vida que hoje eu estou, que eu não trocaria. Então, acho que, com certeza, hoje o Bressan, para poder falar daquele jogo contra o River Plate ou o Lanús, é tranquilo para mim, Jeremy, é tranquilo. Sabe que eu vou ter que ser um pouco invasivo, porque na época eu fiquei muito curioso. E o Grêmio foi muito parceiro contigo ali, né? Se bem me lembro, o Grêmio te deu uns dias para tu ficar em casa. O que tu fez nos 2, 3 dias depois daquele jogo? Na verdade, foi até com o Renato, né? O Renato, na época que me entendeu, foi jogador, né? É um cara que, essa questão lá do lado humano dele, talvez as pessoas não... A gente tenha uma ideia um pouco errada do Renato, que a gente vê o Renato nas entrevistas, eu até... Essa semana estava escutando a entrevista do Luxemburgo também, com o Mano Brown, que às vezes a gente se apega um pouco ao personagem, né? Mas... Eu não ouvi essa ainda. É boa? Exato, e às vezes a gente se apega um pouco ao personagem, que a gente às vezes também existem mil coisas que a gente quer falar na imprensa, mas a gente às vezes não pode por inúmeras questões. Às vezes por tudo não ter talvez uma relevância tão grande, tu tem que entender às vezes o lugar que tu tá. Então, às vezes... E, enfim, o Renato é um cara que sempre me ajudou bastante, assim, então esse lado humano acho que ele entendeu e ele me deu esses dias na época. Eu fui ficar com a minha família, né, em Caxias,
fiquei muito do lado da minha esposa, que é a pessoa que, quando acabou o jogo, foi a primeira pessoa fora do vestiário que eu encontrei, estava no carro, enfim. Eu tenho muitas lembranças daquela noite lá, que choveu pra caramba em Porto Alegre, meus pais tiveram que voltar para Caxias do Sul, e foi um baita do temporal. E isso, na verdade, Jeremias, foi o que mais me machucou, na verdade, foi isso, cara, porque eu estava pronto para errar ou acertar, entendeu? Eu estava pronto para passar pelo lado bom ou pelo lado ruim, porque eu já conhecia o lado ruim também, já tinha passado por momentos difíceis no Grêmio, e já tinha passado por momentos bons. Mas o que a gente, como ser humano, a gente não acho que não vai estar preparado é ver as pessoas ao nosso lado que a gente ama sofrerem. Então isso foi uma coisa que para mim foi bem difícil. Foi bem difícil ver minha esposa, meu pai, minha mãe, a minha família inteira assim preocupados, tristes, porque eu também me distanciei muito da rede social, já não estava naquela época. Então as coisas talvez chegavam muito mais para eles do que para mim, sabe, Jeremias? Então isso foi uma coisa que com certeza me incomodou e me incomoda hoje. Se tiver que, isso talvez seja mais difícil para mim. Não é falar sobre o assunto do jogo em si, mas falar sobre essa relação da nossa como jogador com a influência que a gente tem nos nossos familiares, né? O acertar, o errar, o ganhar, o perder. Se a bomba estourar em mim, eu estou preparado. Eu estou preparado isso desde meus, que eu me conheço como gente, eu quero fazer isso como profissão, né? Mas meu pai, minha mãe, minha esposa, eles não conhecem o Bressan. Eles conhecem o Matheus, que saiu de Caxias, que tem uns defeitos, tem virtudes. Então, acho que esse foi um processo um pouquinho mais complicado. Mas aí eu fiquei lá com a minha família, na época, com a minha esposa, muito me dando apoio. Eu já não joguei mais daí com a camisa do Grêmio, né? Mas depois eu voltei a treinar, fiz parte do grupo até o final do ano. E o Grêmio, assim, a direção, as pessoas, como eu te falei, pessoal do staff, o Renato, os jogadores também sempre me ajudou muito, mesmo naquele momento, sabe, Jeremias, entendeu? E isso faz parte do futebol, né, cara? Eu acho que depois também que eu saí do Brasil aí, a gente vai sempre ter as pessoas que vão ficar marcadas por uma eliminação, outra, né, Jeremias? E é uma coisa que faz parte do futebol, a gente tem que saber crescer com isso. Como eu te falei, hoje eu tento ver o copo meio cheio, o porquê, o que me trouxe até aqui depois dessa situação e tudo que eu tenho a agradecer por ter acontecido isso também. Claro, claro. Bom, e agora vou mudar radicalmente de assunto, porque tem uma passagem recente. Cara, que história é essa que fizeram uma conexão tua com a Selena Gomez? Nem me fala isso aí, olha. Acho que como é que eu vou te falar? Eu acho que não sei, o pessoal é muito criativo, eu acho, né? Ou tem muito tempo, né, Jeremias? Eu imagino. Como é que é o nome da tua esposa? É Luciana. Eu imagino a Luciana. A gente estava em casa, na verdade, eu tinha treinado de manhã, aí estava de tarde, eu acho que a gente estava fazendo a janta da minha filha, e aí de repente começou a chegar as mensagens do meu irmão, chegou mensagem no grupo meu de amigos de Caxias, e eu não entendendo nada, eu olhei e falei, amor, olha isso aqui, ó. E daí ela olhou, os caras estão malucos, não é possível, né? Bressan, Selena Gomez, eu falei, mesmo até que na época eu sei que ela namorou o Justin Bieber, depois eu fiquei sabendo, né? Se o Justin Bieber quisesse pegar minha mulher, que nem diz o Potter aí, tem cara que o cara usa uma camiseta, né? Minha esposa tá saindo e tal, entendeu? Mas eu não tenho cacete para isso, não tenho tempo para isso, não quero isso. Que nem eu te falei, tenho uma esposa, tenho uma filha linda, né? E é engraçado porque foi engraçado no momento, mas depois a gente também, eu me parei e pensei, falei, cara, imagina o problema que isso poderia também causar, né? Poderia ter causado dentro da minha família, né? Então Pois é, um cara. misto, né? A gente ri chorando, chora rindo, porque não consegue entender o que está acontecendo, mas na verdade, que nem a gente diz no Grande Sul, é uma barbaridade que aconteceu, né? Porque Tu deu fora da sorte, realidade. cara. Tu deu sorte, porque apareceu na hora que tu estava do lado dela. Imagina se tu estivesse no carro voltando do treino. Não, mas não faço mal para ninguém mais, não, Jeremias. Eu acho que agora. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não. Mas não, entendi. Como claro, a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Não, imagina, isso aí ia dar um problema do caramba, né? E ainda bem que a esposa entendeu também e sabe também que não iria acontecer nada, mas fica o alento também, que é engraçado, mas também a certo ponto, às vezes, tu pode destruir uma família, né? Mas, enfim, foi uma situação meio inusitada que aconteceu aí. Foi engraçado por certo momento. Depois eu também não gostei muito, porque parei, caiu a ficha e pensei, eita, podia ter dado problema, né? Mas, enfim, é uma coisa também que a gente tá sujeito, né, Jeremias? A gente tá na mídia, tá sujeito e
tem que E relevar. é impressionante como os caras são criativos, né? As pessoas. Aí eles fazem uma conexão aí junto, porque estava num lugar e porque está seguindo esse, ou porque está fazendo aquilo. E aí vai se criando uma teoria que daqui a pouco o cara vai, mas será? Não, por isso. E os caras de Depois eu fui Caxias atrás mandaram para mensagem ver, falando o quê? Os caras de Caxias mandaram mensagem falando o quê? Não, falou, o que está acontecendo aí, alemão? Falei, eu não falei inglês, eu vou falar, me diz como é que eu ia chegar para começar, se fosse o caso, né? Eu tenho que falar o nosso bom português aí, nosso gauchês aí, não ia ter como, não ia nem entender o homem, né? Mas essa é a questão. Depois eu fui atrás para ver de como o pessoal surgiu, porque talvez nas minhas mídias sociais ali, o pessoal da assessoria de Porto Alegre que trabalha comigo, eles mexem, né? Então eu não tenho foto da minha filha, eu não tenho foto. É uma mídia social mais profissional que eu tenho. Então acho que os caras fizeram meio que um link de que como talvez eu pudesse não ser casado, fosse solteiro. É o brasileiro aí que tá aí, que não parece não ter esposa, vai o Bressan, então. E me colocaram nesse meio dessa bucha aí, que quase me deu um problemaço, né? Vai, imagina, cara. Imagina, velho. Mas só acho que juízo. Mas então tá, pô, que baita papo, cara. E terminamos em alto astral, né? Com uma história dessa para quebrar o gelo. Cara, tá bom demais ver que tu tá bem aí, que a tua família tá aí, adaptada contigo. Tem uma texana pequenininha do teu lado. Obrigado, James. E, cara, sucesso, saúde para vocês, tá? E se voltar para cá um dia, a gente se encontra. Certamente a pandemia já vai ter passado e a gente se encontra. Sim, muito obrigado, Tadeu mesmo. Obrigado pela oportunidade. Bom demais falar contigo aí. Sucesso também, né? Tudo de bom aí, que esses nossos tempos aí malucos aí possam cessar de vez, parar essa loucura toda, né, Jeremias? A gente possa, de uma vez por todas aí, estar numa situação melhor no mundo todo, para todo mundo, né? Essa pandemia possa passar de vez e que a gente não perca mais pessoas para isso e que a gente possa tocar nossa vida e, enfim, seguir falando sobre futebol, inventando mentira, que é muito melhor que doença, que essas loucuras todas aí, que isso aí a gente toca a vida e segue o baile. Muito obrigado, tá, Jeremias? Valeu mesmo. Obrigadão. Um abraço. Valeu, Bressan. Valeu. Valeu.